Nesse vídeo eu trouxe um top 10 filmes traumáticos da Sessão da Tarde. Recentemente esse programa completou 50 anos de existência e se teve uma coisa que nós que crescemos nos anos 90 vivemos foi a felicidade de poder sentar na frente da TV para ter um trauma novo criado todas as tardes, com os filmes mais loucos e bizarros que passavam nessa programação. É então nesse clima de nostalgia que nós vamos relembrar desses filmes para poder prestigiar o que, pelo menos para mim, foi a melhor época da Sessão da Tarde. Oi, eu sou o Raoni Soares, e algo que eu acho completamente inquestionável é que os filmes dos anos 90 já vinham naturalmente com esse ar meio assustador. É verdade. E muito disso eu acho que se deve ao fato de que naquela época tudo era feito em sua maioria com efeitos práticos e com muito pouco efeito digital. Só que é impossível negar também que assistindo essas produções hoje em dia a gente percebe que elas são bem tranquilas. Mas a verdade é que quando éramos crianças existia uma cena ou outra nesses filmes que dava na gente um certo cagaço. Só que mesmo assim a gente ia deixar de assistir? Claro que não, né? Eu quero começar falando sobre um filme nacional que já passou muito e volta e meia eu acho que ainda passa na Sessão da Tarde. E que inclusive tá prestes a ganhar uma sequência agora em 2024. Que eu honestamente não tô nem um pouco confiante nele, mas enfim. No que é? Até agora no que não falou o que é. O Alto da Compadecida é um clássico nacional que obviamente não é recheado de muitos momentos bizarros. Existiam outras produções que em mim causava bem mais cagaço do que essa, como por exemplo aquela minissérie Hoje é Dia de Maria. Aquelas cenas com o Estênio Garcia como Asmodeu me deixava morrendo de medo. Eu acho que muito se deve por causa do seu visual de sátiro, porque naquela época eu acreditava que ele era mesmo capeta. Mas fora isso eu também achava o visual de toda essa produção muito estranha. Existia algo nela que me deixava completamente incomodado. E é a partir do personagem do Estênio Garcia que a gente volta pro 10º lugar dessa lista. Eu aposto que a essa altura muita gente já entendeu onde eu quero chegar. Mas eu, quando era criança, sempre assisti esse filme tentando me preparar pro clímax da história, na cena em que todo mundo era morto e ia parar no purgatório. Pra mim, tudo envolvendo aquela parte do filme era completamente assustadora. Desde a multidão cantando em procissão até a hora em que as portas da igreja se abrem e revelam o inferno, com pessoas de ponta cabeça sendo chicoteadas e som de gritos, até o diabo saindo dela. É você, Satanás! Sim. Mas o que me deixava com mais medo era principalmente a aparência bestial que o personagem assumia às vezes. Só que a verdade é que mesmo quando estava na sua aparência normal, eu ainda sentia muito medo desse personagem. E sem sombra de dúvidas, isso me traumatizou de certa forma que até hoje eu não gosto nem um pouco dessa parte do filme. E por mais que eu não sinta medo como eu sentia na infância, essa parte ainda me deixa muito angustiado. O nono lugar dessa lista é um filme que misturava comédia e sensualidade, mas isso de uma forma um pouco assustadora demais. Hoje em dia, se a gente assiste A Morte Lhe Cai Bem, a gente percebe que o filme é bem divertido. Mas quando você é uma criança e vê um filme com duas mulheres tentando se matar de todas as formas possíveis, é no mínimo traumatizante. Esse filme testa os limites entre a comédia e o horror e fala bastante sobre a busca pela beleza e a juventude eterna. Só que isso também rende aos telespectadores momentos como a personagem da Meryl Streep com a cabeça virada para trás, e como o personagem da Goldie Hawn com um buraco enorme no meio da sua barriga depois de levar um tiro de espingarda da sua ex-melhor amiga. É inacreditável por isso que esse filme tenha se tornado um dos inúmeros clássicos que passavam na Sessão da Tarde. O Jardim Secreto é um filme que foi adaptado de um romance da francesa Frances Hodgson Burnett. Esse filme é muito emblemático pra mim, porque eu não me lembro de assistir ele muitas vezes na Sessão da Tarde, mas as poucas vezes que vi foi suficiente para fazer com que fixasse em minha memória a cena onde a Mary andava pela mansão na qual ela tinha ido morar com o seu tio, sendo guiada pelos sons dos gritos de dor de alguém. E apesar de não ter nada demais na cena e de ser muito simples, ela me deixava com muito medo, porque a locação do filme era completamente bizarra pra mim. E nem mesmo depois melhorava quando os personagens passavam a frequentar o Jardim Secreto. Pra mim ainda era uma das coisas mais sinistras. Sem falar que o final desse filme é completamente triste. Uma nova versão desse filme foi feita em 2021, mas eu confesso que até hoje eu ainda não assisti essa versão. Os Gremlins é outro clássico que pode ser considerado completamente inofensivo, mas a verdade é que assustava um pouco nas partes em que os Morgwais fofinhos se transformavam naquelas criaturas horríveis. A cena em que a mãe do personagem principal tritura uma dessas criaturas no liquidificador é no mínimo intensa. E pra piorar, esse é um filme de Natal que vai muito contra os filmes dessa época. Existe uma curiosidade muito interessante sobre esse filme, que ele deu uma certa dificuldade pros executivos
executivos da Warner na hora de decidirem se ele seria categorizado como um filme de terror ou não. Oxente. Só que a orientação que a equipe criativa recebeu foi para tratar o filme como uma produção voltada para o público jovem, mas que também pudesse ser assistida por crianças mais velhas. No final, o roteirista Chris Columbus cortou algumas cenas que traumatizariam esse público, como a morte do cachorro do protagonista e a decapitação da mãe do Billy. Vê se pode. Ela seria morta por um dos gremlins, que depois chutaria a cabeça dela a escada abaixo. Foi. Só que mesmo tirando isso tudo, acho que dá pra gente considerar que as cenas que ficaram no filme com os Gremlins já foram capazes o suficiente de aterrorizar algumas crianças. Bem, pelo menos eu, quando era criança, tinha um pouco de medo desses bichos. Esse filme ganhou uma sequência que, na minha opinião, não chegou nem perto desse primeiro, porque eu acho que eles colocaram situações um pouco forçadas demais e que honestamente não precisava. Eu me lembro de assistir A História Sem Fim na sessão da tarde, mas se teve uma coisa que mais me marcou nesse filme foi o Falcon, que é aquela criatura peluda que o Alltrail pegava carona e saía voando. Mas se tinha outra cena que era terrível e continua sendo até hoje pra mim, é a da morte do cavalo. Nessa cena, o Alltrail ia atravessar com o seu cavalo um pântano que obrigava ele a ter sentimentos bons. Porque se você tivesse sentimentos ruins ou negativos, como o medo, você acabaria afundando e, consequentemente, morreria. Mas o resultado é que o cavalo do menino acaba afundando e morrendo. Eu acho que metade dos adultos de hoje em dia carregam um trauma específico só por causa dessa cena. Deixa aí nos comentários se você é um desses adultos ou se essa cena sempre foi de boa pra você. Mas além disso, apesar de ser uma fantasia, esse filme transmite pra mim uma energia muito pesada. Quando o filme mostra a criança no mundo real, pra mim é de boa. Mas a partir do momento que ele muda pra aquele mundo fantástico, pra mim é como se a energia do filme também mudasse. Para de ser doida! Essa quinta posição é um caso extremamente peculiar. É claro que eu ainda amo esse filme, mas até hoje Edward Mãos de Tesoura sempre me deixa aflito toda vez que vejo. Pra mim, esse personagem entra muito naquele vale da estranheza justamente por causa das suas mãos. Quando eu era criança, eu não entendia como ele tinha tesoura no lugar das mãos. Mas hoje em dia, depois de adulto, parece que eu ainda sou criança, porque essa ideia continua muito bizarra, ao mesmo tempo que ela é muito interessante. Claro que hoje em dia é mais fácil de entender o debate que o filme levanta sobre as diferenças e a humanidade. Mas quando você é uma criança e vê a cena do Edward matando o seu próprio criador, isso é no mínimo a razão suficiente para ficar impactado. Por mais que o filme não traga sangue e tudo mais, ainda assim continua sendo impactante. Os Aventureiros do Bairro Proibido pra mim fica no quarto lugar, porque esse filme, apesar de ser interessante demais, é uma daquelas típicas fantasias dos anos 80 que traziam muitas cenas bizarras capazes de traumatizarem uma criança, como por exemplo na cena com uma cabeça coberta de olhos flutuante. Só que pra mim eu acho que nenhuma cena supera em bizarrice a cena do Thunder se explodindo. Sério, isso passava mesmo na TV durante o dia. Hoje em dia a gente sabe que cenas como essa jamais passaria nesse horário, mas naquela época era extremamente comum. Mas não para por aí, porque o vilão do filme, o Lupin, também causava em mim um certo arrepio. Um ponto curioso sobre esse filme, e que talvez nem todo mundo saiba, é que ele acabou inspirando o John Tobias e o Ed Boon a criarem personagens para o seu jogo Mortal Kombat. O Thunder acabou se tornando inspiração para a criação do Raiden, enquanto o vilão Lupin foi a inspiração para a criação do Shang Tsung. Por isso não é por acaso que você, que já conhecia esse filme, sente uma certa semelhança entre esses personagens. E talvez esse filme pudesse ter virado uma franquia se o seu desempenho comercial não tivesse sido completamente ruim. Não sei se a gente deve dar graças a Deus por isso ou não, porque hoje em dia esse filme acabou se tornando um clássico cult. Agora a gente vai falar dos bravos, mas antes de entrar nesse top 3, eu quero pedir pra você já deixar o like se estiver curtindo esse vídeo. Aproveita e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que curte filmes antigos e que também assistia a Sessão da Tarde e que por isso deve carregar algum trauma por causa de algum desses filmes. Em terceiro lugar fica outro filme do Tim Burton que eu amo completamente, mas que naquela época me causava um trauma diferente toda vez que eu assistia. É claro que eu tô falando de Os Fantasmas Se Divertem, que agora, depois de 36 anos, vai ganhar uma sequência. Inclusive, já tem um vídeo sobre esse filme aqui no canal, onde falo sobre a história e trago curiosidades sobre essa produção. Vou deixar um link dele aqui na descrição para você poder ir assistir depois. Esse filme inteiro era recheado de bizarrices e de momentos traumáticos
pra uma criança. Mas por incrível que pareça, a cena que eu achava mais assustadora e bizarra naquela época era a do jantar, que terminava com uma cantoria da música Banana Boat Song, do cantor Harry Belafonte, de 1956. Eu achava essa música completamente assustadora quando era criança, sem falar que o final ainda tinha o plus dos petiscos de camarão virando uma mão e agarrando os rostos dos personagens. E fora todas as outras cenas doidas que o filme tinha. Você tem noção que a cena da Bárbara enforcada no armário e a dela com a cabeça do seu marido Adam na mão passava às 3 horas da tarde? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Sem falar que eu morria de medo de sair de casa depois de assistir aquele filme e acabar naquele deserto sinistro com aquele verme bizarro de quando os personagens tentavam sair da casa. Embora tenha sido bem difícil decidir entre Os Fantasmas Se Divertem e o filme que ficou aqui no segundo lugar, pra mim, Convenção das Bruxas merece essa colocação porque eu tinha muito mais medo das bruxas do que do próprio Beetlejuice. É claro que esse filme é maravilhoso demais. A Anjelica Huston foi a escolha perfeita pra essa personagem, sem tirar nem pôr. Por mais que eu tenha gostado também do reboot com a Anne Hathaway, esse filme dos anos 90 continua pisando completamente nessa nova versão. Sem falar que ele é muito mais assustador. Nada supera a cena em que a grande bruxa se desmonta do seu disfarce, ou a cena em que os meninos se transformam em ratos. Na minha cabeça de criança, era muito mais fácil disso acontecer do que do nada eu começar a cantar uma música sobre banana no meio do jantar. Sem falar que esse filme reforçava muito aquele ensinamento que nossas mães sempre nos passavam de que não deveríamos aceitar nada de estranhos. Através do medo de aceitar um doce e virar rato, a gente aprendia na marra a obedecer nossas mães. E no final, quando a grande bruxa se transforma em um rato, essa cena pra mim é assustadoramente feia. E sendo muito honesto, até aquela bruxa boa no final que transforma o menino de volta, pra mim, continua sendo assustadora. Você já assistiu A Lenda? Esse filme, além de ter uma energia completamente caótica, honestamente, pra mim, até hoje, é bem difícil de entender a história dele. A Lenda, pra mim, é um daqueles filmes que parece apenas um filme de fantasia feito pra chocar e nada mais. Porque na minha percepção, em quesito de história, ele deixa muito a desejar. Só que não é por isso que ele fica aqui no primeiro lugar. É porque eu não tô fazendo um top 10 sobre filmes sem histórias. Como já falei, esse filme tem uma energia super caótica. E a sua imagem é naturalmente estranha. Sem falar que ele tem alguns goblins que são as coisas mais feias do mundo. Mas nada supera mais o vilão, o Senhor das Trevas, que é um demônio extremamente horrível. Até mesmo em cenas como as que apareciam os unicórnios, pra mim, era carregada de uma energia bem pesada. E sim, eu ainda continuo sentindo isso quando vejo esse filme hoje em dia. Fora o fato de que esse demônio quer se casar com uma jovem. Chama a polícia! Então, se você procura um filme cujo objetivo é única e exclusivamente assustar alguma criança, eu te indico A Lenda. Bons tempos de verdades eram esse, que a gente, enquanto criança da época, tinha o único objetivo de ir pra escola e nos traumatizar com esses filmes de tarde. Mas e aí, você concorda comigo? Deixa aí nos comentários qual seria o seu top 10. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se curte conteúdo sobre filmes, séries, desenhos e quadrinhos. E nós nos vemos na próxima. Tchau!